Então não posso entrar se der problema, se ele priorizar não. Vamos lá, então, retomando aqui o contato para a live com o professor Tadeu Gasparetto, nessa live sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, né, que está movimentando aí o futebol brasileiro, muitos clubes, muitos torcedores aí na expectativa de ter equipes melhores, né, a partir do contato com o Tadeu, que está em São Paulo. A gente acabou tendo problema na conexão. Vamos tentar, então, agora restabelecer esse contato com o Tadeu. Agora, vamos lá. Agora tá beleza, Tadeu? Consegue me ouvir? Agora até aqui tá tranquilo. Vamos ver se fica fixo. Estável. Então tá. Eu vou tentar, então, como a gente está com esse probleminha de conexão, eu vou direto para as perguntas aqui para a gente poder recuperar esse pequeno tempo perdido aí. Para quem não viu o começo, a gente está com o Tadeu Gasparetto, que é professor formado aqui na Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Gestão do Esporte, doutor em Economia do Esporte, ambos na Espanha, e atualmente é professor associado na Escola Superior de Economia em São Petersburgo, na Rússia. Veio ao Brasil, mas continua lecionando por lá, agora no online. Então a gente tem algumas perguntas que a gente já recebeu de torcedores, né? São 3 grandes clubes brasileiros, né, que passam um momento difícil, especialmente Botafogo, Cruzeiro e Vasco. A questão do Cruzeiro também a gente vai abordar daqui a pouquinho, porque está complicado esse acerto final do Cruzeiro com a Sociedade Anônima. Vou pegar uma pergunta do botafoguense Moisés Andrade. O Botafogo, Tadeu, está negociando um jogador com o clube português, o Lucas Fernandes, com o Portimonense. O Botafogo deve 1 milhão de euros ao clube de outras transações. Está no regime centralizado, na fila. O clube quer receber para emprestar o jogador. A SAF pode pagar se interessar? Disseram que não, segundo Moisés, devido a essa fila do regime centralizado. E que você pode dizer sobre essa situação específica, que é uma das situações que geram essas dúvidas, Tadeu? Bom, nessa questão específica, como é uma dívida, o clube ou a SAF, eles não vão poder assumir essa dívida em função dessa fila, como as dívidas foram todas centralizadas, vamos dizer assim. O clube ou a SAF deveria tentar, como que eu posso dizer, negociar essa situação. A maneira com que possa fazer com que esse 1 milhão de euros chegue ao clube deveria ser, por exemplo, ou que o clube retira a dívida e o Botafogo se compromete a pagar isso como o custo da operação. Então, seria alguma maneira de fazer com que esse dinheiro chegue diretamente ao clube. Porém, a gente sabe que o cancelamento de uma dívida e aparentemente pagamento desse valor poderia um clube dizer, cancela a dívida, depois não paga. Então, existem situações muito complexas. Então, diretamente, a SAF não vai poder avançar ou adiantar essa dívida que está na fila com outras como prioridade para poder negociar isso aí. Então, uma maneira que eu cheguei a ler, igual eu falo, quase sempre no futebol é muito complicado, que a gente não tem acesso aos contratos, seria essa negociação entre eles e ter um comprometimento de pagamento ao final do empréstimo, ao início do empréstimo, desse valor integral, com uma forma de abater essa dívida, mas não abatendo a dívida de maneira direta, mas sim de uma maneira indireta. Certo. A conexão está legal agora, Tadeu. Vamos aproveitar, então, para você explicar o que quer dizer a SAF em linhas gerais, né? A gente sabe que é uma coisa nova, né? Eu confesso também que eu já li alguma coisa, mas não consegui me aprofundar. Torcedores fazem algumas perguntas que eu confesso que não sei responder, como algumas dessas dos torcedores. Essas questões das dívidas, né? Na questão da renovação do goleiro Fábio do Cruzeiro, foi muito comentado sobre isso, né? O Cruzeiro ficou receoso de assumir uma dívida. Mas vamos tentar explicar o que quer dizer SAF. Bom, no conceito geral seria a Sociedade Anônima de Futebol. Então, em termos gerais, foi aprovada uma lei, se não me engano, ano passado, onde incentivava os clubes brasileiros de futebol a tornar-se o que bem foi considerado um clube-empresa. Então, o SAF seria uma maneira, entre muitas outras, de se tornar um clube-empresa.
Entre as obrigações, o clube deveria ceder o futebol, tanto masculino, quanto feminino, quanto de base, isso de acordo com a lei, para esses novos donos, ou um dono único, ou um grupo de donos. Então, o formato poderia variar em função da negociação entre clube e esse grupo, ou essas pessoas que querem tomar o controle. Dentre os inúmeros pontos que existem, talvez o principal incentivo na criação da SAF seria tornar uma tributação mais vantajosa. Porque anteriormente os clubes, sim, poderiam se tornar empresa. Não tinha nenhum impedimento disso. Os clubes poderiam... E a gente tinha caso do Sendas, do Pão de Açúcar, o próprio Cuiabá já era, a Red Bull já havia tentado no Brasil. Se não me engano, essa Red Bull atual já era no modelo anterior também. Então, os clubes poderiam ser empresa, nada impedia. Porém, através da SAF tem uma tributação mais vantajosa, inclusive com maiores vantagens que o modelo associativo tem. Essa maneira de renegociar as dívidas de uma maneira mais, vamos dizer, uma maneira melhor, talvez seria o termo correto, onde eles poderiam fazer com que a dívida fosse paga em 6 prorrogáveis também, onde a SAF poderia contribuir. Então, era uma maneira nova de se permitir investimentos no futebol, centralizar as dívidas e ter uma vantagem tributária para essa empresa. Então, foi uma coisa que eu falei com você antes quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade. Uma coisa que eu não gosto muito, que a imprensa, torcedores tentam dizer, a SAF é a solução. Eu acho que talvez essa seja a melhor mensagem que eu posso passar. Não, a SAF nada mais é do que uma alternativa. Porque a SAF não obriga o clube a fazer uma melhor gestão. A SAF não obriga o clube a ter melhor transparência, que até alguns veículos de comunicação disseram, mas não obriga. Existem algumas questões jurídicas, ela simplesmente troca a situação jurídica, o formato jurídico de clube, de associação, para essa sociedade anônima do futebol. E o tempo, Tadeu? É outra pergunta. Você faz essa negociação, né? Vamos colocar aqui qualquer clube. Você está numa situação, que é o caso agora, está numa situação difícil, tem essas dívidas da FIFA que impedem até... O Cruzeiro voltou com essa situação agora também. Outros clubes já viveram. A gente fala mais do Cruzeiro porque, infelizmente, né, o noticiário do Cruzeiro, de uns 2, 3 anos para cá, desde aquela matéria do Fantástico, que a gente gosta de lembrar, porque quando saiu aquela matéria do Fantástico, a gente se lembra que houve um comentário, poxa, mas será que valia essa matéria? E a gente que é da área, né, falava assim, gente, para ter saído dessa reportagem do Fantástico, é de fatos comprovados. O que eles devem ter em apuração do que pode vir a ser divulgado. Então, para ter saído essa matéria, né? Que a turma do Cruzeiro ficou, como acontece sempre no futebol, né? Tá de sacanagem o Cruzeiro, por que não foi lá no Rio? Tá todo mundo quebrado. Mas a gente sabe que se chegou a se divulgar alguma situação do Cruzeiro naquele ponto, e a gente sabe que as reportagens têm que, né, apresentar fontes, apresentar algum tipo de evidência, então a gente viu que o Cruzeiro estava num caminho ruim. Agora, e o tempo de contrato? Eu vou vender o Fluminense para você, você cuida bem do Fluminense, você vai me devolver ele quando, Tadeu? Bom, eu não sei te dizer exatamente esse ponto, porque até onde eu tinha lido, a questão é que você transfere o clube, o futebol do clube, para um dono. E ele passa a ser responsável. O clube, por exemplo, foi um dos casos do Cruzeiro. A SAF pode revender o futebol do Cruzeiro, o Ronaldo pode revender o futebol do Cruzeiro para a Associação Cruzeiro, mas ele pode revender para uma outra pessoa. E isso ficar sendo trocado entre um dono ao outro. Então, eu não vi na lei uma coisa que especifica um tempo mínimo ou um tempo máximo de, vamos dizer, de posse do futebol. E dentro daquilo que eu tinha lido, aparentemente você passa a ser o dono daquilo e você age em função da sua necessidade. Aí que é um dos pontos que a gente discute bastante na economia do futebol, na economia do esporte em geral, é o seguinte: qual é a função que esse dono, utilidade que esse dono terá com o clube? Porque um clube pode, o torcedor, principalmente dos grandes clubes do Brasil, ele quer ganhar. Mas o dono não necessariamente tem esse mesmo objetivo. Porque um dono de uma empresa qualquer, uma empresa de carro, uma empresa de limpeza, uma de construção civil, teoricamente ele faz um investimento esperando um retorno financeiro daquele. Então, a lei especifica alguns detalhes, por exemplo, em que a SAF tem que mensalmente
dar ao clube, se não me engano, 20% das receitas da SAF tem que ser transferidas para o pagamento das dívidas da associação. Existe um percentual do lucro final anual, se não me engano, 50%, que também tem que ser retornada à associação. Então, foi-se criado alguns mecanismos para que o clube não morra, vamos dizer assim. Que não seja apenas o dono da SAF, o futebol funcione e o clube desapareça. Não. Eles tentaram, então, de certa maneira, é interessante para alguns clubes que queiram se transformar. Existem alguns fatores interessantes que possam facilitar esse processo. Mas, sim, a partir do momento que eu sou o dono do Fluminense, que foi o exemplo que você deu, eu vou organizar, eu vou gerir o Fluminense dentro daqueles meus preceitos. Se eu ver que é melhor o Fluminense ficar em 8º colocado do Campeonato Brasileiro do que em 2º, porque eu invisto 50 milhões e no final eu tenho um lucro de 20, do que investir os 240 milhões de receita e não ter nenhum lucro, nada me proíbe. Aí tá os mecanismos. O resultado esportivo, que é sempre a meta do torcedor, é isso que você está querendo explicar. Não quer dizer que quem comprou vai querer ser campeão. Se de repente ele tem aquela receita para aquela temporada, se nessa temporada ele não for rebaixado, um exemplo, para ele está dentro do esperado, enquanto a torcida, né, já queria que ele fosse campeão no primeiro ano. Como é o sentimento, né? A gente viu a euforia que foi num sábado, a gente estava no estádio municipal para cobrir a inauguração da estátua em homenagem ao Moacir Toledo, e um pouquinho antes da gente entrar no ar, o Wallace estava aqui no estúdio com a Roberta, a gente estava lá, a gente viu que houve uma euforia, né? E pelo fato de ter sido Ronaldo, foi até diferente de Vasco e Botafogo por conta disso, né? A gente viu o torcedor do Cruzeiro, nossa, agora vai! E a gente, sem ser cruzeirense, né, fala, mas por que vocês... Não, porque é o Ronaldo. Aí o outro fala, deixa de ser bobo, rapaz, isso é coisa da XP, o Ronaldo tá... Explica um pouquinho essa situação também de Ronaldo com XP, pelo que você conhece de mercado, de gestão, é Ronaldo, ou é XP, ou é meio a meio, o que dá para a gente passar para a turma que está acompanhando a gente sobre isso? Bom, vou no ponto anterior, a questão da euforia. É compreensível, porque enquanto o torcedor ele quer os melhores atletas, ele quer os melhores times. E aí que eu sempre comento, que é o seguinte, o torcedor muitas vezes fala, queremos uma melhor gestão, a gestão irá trazer títulos. Não necessariamente. O torcedor, por exemplo, o torcedor do Palmeiras, enquanto a Parmalat investia rios de dinheiro, estava completamente feliz com as vitórias em campo. E o do Fluminense com a Unimed também, independentemente do que acontecia com o clube social ou com o pagamento das dívidas e tudo mais. Então, o torcedor, ele vê nessa questão da SAF, ele vê mais ou menos o caso do Abramovich no Chelsea. Um cara que vai chegar, vai jogar uma enorme quantidade de dinheiro, independentemente de tirar esse dinheiro, independentemente de ter lucro, de ganhar. Mas não são todos os donos são assim. Então, pode existir. Eu acho que, por exemplo, nesses dois cenários que a gente tem de Vasco e Botafogo por um lado e o Cruzeiro aparenta ter uma gestão que busca um pouco de eficiência, uma gestão mais pé no chão, onde se limita em função do orçamento do clube, que tenta maximizar as receitas dentro de uma maneira, vamos dizer, consistente, anual, e o discurso do novo dono do Botafogo e do grupo que está por trás, possivelmente do Vasco, é um discurso mais arrojado, de que vamos competir, o Vasco nunca mais vai... Esse é o último jogo que o Vasco vai ter um orçamento inferior ao Flamengo, ou o Botafogo agora está trazendo jogador da Premier League, trazendo outros jogadores da Europa. Então, cria essa expectativa que é natural. Mas o torcedor tem que entender que é o seguinte, não, você que quer craque no seu time, você não está querendo gestão, você está querendo dinheiro. Então, talvez um mecenas faria isso também, não necessariamente a SAF. Mas voltando no ponto que você me perguntou, a questão do Ronaldo e da XP. Vazaram os contratos e dá a impressão de que sim, a XP foi quem fez esse meio de campo e o Ronaldo é quem de fato organiza. Então, o Ronaldo é quem consta como dono de toda essa operação. Então, se de fato for tudo aquilo que a gente pode ver, tudo aquilo que a gente pode ouvir, sim, o Ronaldo será o dono do futebol do Cruzeiro e ele será a pessoa responsável por contratar diretores, definir o time, todas essas funções dentro do futebol do Cruzeiro. Será uma coisa boa? Não sei. Eu acho que, visto o que aconteceu no Valladolid na parte financeira, provavelmente o clube teve uma melhora. Na parte de gestão, provavelmente teve uma melhora. Mas na parte esportiva, ele pegou um time, ele comprou o time na segunda divisão,
Ele herdou o time na primeira divisão, ele foi promovido naquele mesmo ano, mas o time caiu. Porém, dentro da questão financeira, o clube não está pior do que estava na primeira divisão, estando na segunda. Então, eu não acredito que o torcedor cruzeirense ficará feliz de saber que o Ronaldo está lucrando e o Cruzeiro mantendo-se na segunda divisão. Tá certo. Legal, Tadeu. A gente fica satisfeito e até aliviado que a conexão agora está tranquila, e aí a gente está conseguindo ter essa aula com o professor Tadeu, era a nossa expectativa. Hugo Brugiolo Soares, vascaíno. A gente não é rancoroso, sabe, Tadeu? Ele manda muita coisa indecorosa para a gente aqui. A gente é magnânimo, como diz o professor Chumar Quaresma, e a gente vai aceitar as perguntas do Hugo Brugiolo. Ele é vascaíno, aquele vascaíno roxo, com muitos torcedores, né? Que independente da situação do clube, quando chega a hora do jogo, ou vai estar na televisão, ou vai estar no rádio, ou vai estar procurando uma transmissão pirata para ver o time dele. O Hugo está perguntando assim, como vai ser o SAF, ou a SAF, acho que é a SAF que é a sociedade, né? Para o futebol feminino, porque também é futebol, e segundo ele, a lei não fala nada de futebol feminino. Bom, a pergunta é muito boa. Eu, quando estava lendo as matérias, eu também tive essa dúvida, porque existiam algumas matérias que falavam que sim, que englobava, outras que não. Então, quando você entra na lei, a lei diz que tanto o futebol masculino, quanto o feminino, quanto de base, eles estão incluídos na SAF. Porém, é muito complicado saber como está sendo feita essa negociação entre os possíveis donos e os clubes. Então, eu ainda não ouvi do dono do Botafogo, da 777 e do Ronaldo de que maneira eles vão organizar o futebol feminino desses três clubes ou de possíveis outros clubes no futebol brasileiro. Existe o licenciamento da CBF, que para disputar, se não me engano, a primeira ou segunda ou só a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é obrigatório ter-se um time feminino profissional. Então, portanto, independentemente da SAF, vamos dizer que a lei não obrigava ter, vamos dizer assim, vamos dizer que a lei não obrigasse o dono criar um futebol feminino, o clube deveria então negociar com a SAF ou organizar de uma maneira própria, uma maneira de ter o time feminino, porque a questão do licenciamento é obrigatório. É uma questão de compliance, que a CBF estipula a necessidade de se ter um time feminino e, obrigatoriamente, o clube necessita ter um time feminino para poder participar dos campeonatos. Então, existe ainda essa discussão. A lei, se não me engano, o capítulo 1, o artigo 1 ou o artigo 2, se não me engano, toca nesse ponto e inclui o termo, inclusive, feminino. Então, pela lei, teoricamente, a SAF deve arcar também com a questão e com a organização de uma equipe feminina. O Hugo também pergunta, o que acontece com o futebol do clube caso a sociedade anônima SAF decrete falência? Bom, eu não li nada disso na lei, então é complicado dizer. A questão existe uma questão do próprio licenciamento, que algumas vezes eles estipulam que a falência de um clube acarreta com rebaixamento para a divisão anterior. Então é bem complexa a situação, porque eu acho que ela ainda está incerta. Eu acho que numa questão de falência, o próprio dono ele deveria repassar o direito para quem tiver interesse, seja para o retorno do clube, seja do clube associativo, seja para um possível novo dono. Porém, é tudo muito novo. E a lei, quando a gente olha a lei ela é curta e ela dá várias brechas ainda para outras interpretações. Eu acho que a questão fiscal foi muito bem detalhada, da contribuição mensal, do refinanciamento das dívidas, a centralização de dívidas, mas tem inúmeros pontos que eu acredito, com a entrada de novos players, com a entrada de novos donos, eles vão começar a fazer inúmeros amendos nessa lei para que possa evitar qualquer tipo de más práticas ou de más intenções, porque a gente viu no campeonato italiano, por exemplo, era da questão, o Parma decretou falência e caiu, a Juventus teve aquela questão de manipulação de resultados e caiu, a gente viu isso com o Rangers na Escócia também. Então, existe uma questão da liga, uma liga que a gente não tem, então é a CBF quem organiza, então do próprio campeonato, tem a questão do licenciamento do campeonato, como também dessa negociação do clube e da SAF. E a gente já viu, né, várias vezes, né, Tadeu, essa ideia de ligas, né, como diz o outro, parece
É como reforma no Maracanã. Desde que a gente se entende por gente, o Maracanã está em reforma, os clubes vão criar uma liga e vão ter força. A gente teve exemplo da Primeira Liga, que ficou até para Juiz de Fora, ficou mais próximo, né? Porque teve jogos aqui, a final foi aqui e tal. E não houve adesão dos clubes de São Paulo, que para nós, né, para quem acompanha futebol, você vai criar uma liga de clubes nacionais sem São Paulo, né? E no segundo ano já a competição ficou bastante esvaziada. No primeiro ano deu até a impressão de que seria, claro que como uma primeira competição ainda, né, uma situação interessante. E essa questão das ligas, né, que a gente ouve tanto falar que na Europa houve um momento em que os clubes deram um basta e dali se começou, né, até a questão da violência na Inglaterra, eles conseguiram de alguma forma, mesmo com aquela proximidade do campo, os clubes de alguma forma conseguiram, né, fazer o torcedor entender que a punição seria severa e a violência diminuiu. Enfim, essa questão das ligas são questões que a gente vem escutando. Antes de colocar aqui um torcedor do Cruzeiro, que mandou até um áudio, que é o Flávio Carvalho, você disse no começo da live que não é só a SAF, né? Antes da gente falar mais um pouquinho de SAF, quais poderiam ser, assim, em linhas gerais, de maneira que o pessoal possa entender também, quais seriam esses outros caminhos e por que você acha que está vendo essa opção pela SAF no momento? Seria um pouco de desespero pelo momento dos clubes ou falta de conhecimento das outras possibilidades? Como é que você analisa isso antes da gente voltar aqui para a SAF e para o Cruzeiro? Bom, dentro da questão legal do Brasil, a SAF tornou-se, vamos dizer, a melhor alternativa entre as outras de clube-empresa. Porque antes, como eu te falei, era permitido ser um clube-empresa. Porém, o clube seria uma empresa normal, como qualquer outra, ela poderia ter qualquer outro tipo de formato jurídico e ela deveria arcar com todas as outras questões fiscais, tributárias e administrativas como qualquer outra empresa. Então, um clube de futebol, de acordo em função da própria receita, em função do orçamento daquele clube, ele deveria operar como qualquer uma outra empresa em outros setores. A SAF veio para poder permitir com que, beleza, você quer tornar-se um clube empresa, a gente te dá certos benefícios. Então, na situação do Brasil, seria possivelmente a melhor maneira possível de tornar-se um clube empresa. Existem outros modelos fora do país, na Alemanha tem a situação de 50+1, existem clubes que estão ou estiveram na Bolsa de Valores, porém, isso dependeria também de uma questão legal nacional. Então, isso não cabe ao clube decidir, até porque ele poderia tentar, como qualquer uma outra empresa, porém ele não teria nenhum tipo de incentivo real para se adaptar àquelas realidades. Então, no caso do futebol... Qual é o exemplo, dentro dessas possibilidades, você já citou que tem essa questão no Brasil que é mais específica, que passou a ser, né, por questão de investimento e de legalidade, a opção da SAF, desses clubes do exterior que você acompanha, você citou que são modelos diferentes, que dependem muito, a bolsa, enfim, várias opções. Qual seria um modelo que você acha que, olha, isso aqui, pelo que eu acompanhei, foi uma coisa que deu certo, que você pode passar assim como um exemplo legal? Bom, eu volto já na primeira frase lá atrás. Eu acho que cada clube ele é único. Então é muito difícil a gente falar que o modelo X vai funcionar para o futebol brasileiro ou o Y. Eu acho que cada clube tem que realmente observar a capacidade de geração de receita, as características dos torcedores, o ambiente que está envolvido, a situação esportiva, política, e aí decidir uma melhor alternativa. Eu acho que, claro, se a lei adapta a ponto de falar, faça independentemente do seu formato jurídico, você terá todas as condições ideais ou idênticas enquanto sociedade de futebol, aí os clubes terão mais oportunidades. Por exemplo, imagina, abrir o capital e tornar-se um clube na bolsa e que todo mundo possa comprar. Existem casos inúmeros, por exemplo, na Espanha, que clubes que têm dono, mas ainda assim têm uma participação muito próxima da comunidade, da região, ou do que antes eram sócios e tornaram-se parte do clube. Então, nesse sentido, tem que haver o seguinte, é o próprio clube, e aí é o problema, temos problemas estruturais e históricos de gestão, entender qual seria a melhor saída para ele. Eu acho que a SAF é uma alternativa, e eu não vejo como uma alternativa para todos. Eu acho que clubes, por exemplo, o Flamengo foi um claro exemplo de que tinha uma dívida quase que impagável, uma década atrás, e que passou por um processo, um choque de gestão real, e que tornou-se um clube viável
e que com uma dívida completamente pagável, uma geração de receita absurda, e mostrou, sim, pode-se ser uma associação, como pode-se ser uma SAF, porque o Bragantino tem um outro tipo de modelo e funciona, sei lá, o Vasco amanhã pode ganhar alguma coisa, o Botafogo pode voltar a ser competitivo, e aí as pessoas vão dizer, ah lá, a SAF está funcionando. Não. Aquelas pessoas trabalhando de uma maneira adequada naquele ambiente estão trabalhando bem. Eu vou te fazer uma pergunta do Red Bull Bragantino, mas antes o Amarílio está perguntando aqui, ele é aqui de Juiz de Fora, já teve muito ligado ao Beirabinha, sempre no futebol amador. Pergunta se tem algum curso ou coisa semelhante, afins, para aprender a instaurar e operar essa sociedade anônima, essa SAF. Olha, eu estava já há quase 10 anos fora do Brasil, então é complicado eu poder dizer o que está acontecendo aqui nesse ponto. Eu sei que a CBF, a Academy, tem inúmeros cursos sobre gestão do futebol, sobre marketing esportivo, e se eles ainda não criaram, eu acho muito provável que num curto espaço de tempo eles venham a criar. Eu acho que nas faculdades hoje no Brasil, nas universidades hoje no Brasil que tratam do tema gestão do futebol, gestão do esporte, eu acredito que vai ser um tema bem discutido ao longo dos anos, desses próximos anos. Só que eu acho que sendo uma lei, se você quer se aprofundar nisso, a primeira coisa que deve fazer é abrir a lei federal, entender passo a passo, porque isso está online disponível para qualquer pessoa. Então, ali você tem realmente todos os critérios que uma SAF deve seguir. A partir daí, aí você vai perceber que existe uma negociação real entre o clube e o possível dono, que vai vender, vai arcar com as dívidas, vai devolver uma porcentagem da categoria de base, vai organizar num determinado período, está condicionado a determinada performance. Isso vai acabar sendo em função da negociação entre aquele clube que você está querendo participar ou até criar, porque a SAF também te permite criar um novo clube dentro desse modelo associativo. E não, então acho que a primeira recomendação que eu podia fazer é procura na internet, lê a lei, entende a lei e a partir daí você vê de que maneira as coisas podem vir a ser feitas. Tá certo. Eu vou soltar o áudio aqui do Flávio Carvalho, que é torcedor do Cruzeiro. Você me fala se está legal, que ele mandou agora um pouco antes da live. Está no WhatsApp aqui. Acho que vai dar para a gente escutar legal. Vamos ver. Tenho várias dúvidas com relação à SAF, cara. Para mim esse negócio é muito obscuro. Por exemplo, qual que é o interesse do clube, do Cruzeiro Esporte Clube, vender mais caro a SAF? Eles vão fazer o que com esses recursos? Outro ponto. Porque é o seguinte, se o time está passando para um comprador, teoricamente, quanto mais baixo o comprador pagar, melhor vai ser para o time, porque ele vai investir no clube, no time. Esse é um ponto. Quem tem interesse em vender mais caro? Segundo, se vender mais caro, para onde vão esses recursos? Terceiro, as dívidas do clube, quem assume? A SAF assume ou o clube fica com as dívidas, todas as dívidas? Outra coisa, se o clube ficar com as dívidas, como que o clube pretende pagar essas dívidas aí ao longo do tempo? Então, assim, eu acho que está tudo muito obscuro, cara. Muito estranho, assim. Eu não consegui entender ainda a lógica desse negócio, não. Na minha cabeça, quanto mais barato o comprador pagar, melhor é para o clube, para o time. Não para o clube, para o time. Porque ele vai ter mais recursos para ele poder investir no time. Né? Eu estou pensando dessa maneira. Não sei se é exatamente isso. Tem essas dúvidas. Valeu, Flávio. Obrigado pela participação. Como é que você vai desembaralhar a cabeça do Flávio aí, Tadeu? Bom, obrigado, Flávio, pela pergunta. Bom, vamos por partes. Eu fiquei anotando aqui para não esquecer. Eu coloquei dois pontos. A primeira é a ideia do vender mais caro. A SAF, da maneira como está escrita, o que ela diz é de que a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, é responsável pelo futebol. Portanto, as dívidas e o clube continuam a operação. Um clube como o Cruzeiro, que é o exemplo que ele fala, o clube continua tendo vôlei, o clube continua tendo outros esportes olímpicos, o clube continua tendo o clube social. E, portanto, as dívidas e a operação também acontecem. Então, a ideia de se vender mais caro seria com que esse novo dono dá uma maior quantia de dinheiro para o clube, aquela associação civil anterior, aquela organização associativa anterior, poder continuar operando
utilizando aquele dinheiro da maneira como ele bem entender. Então, essa seria. Porém, o que a gente tem visto é que nenhum desses três, eles compraram o futebol dos times. Eles tomaram o futebol, eles tomaram posse do futebol do Vasco, Botafogo e Cruzeiro, e eles se encarregaram de pagar as dívidas do clube. Então, se a gente fala de 50 milhões, se não me engano, para o Cruzeiro, e mais aqueles 350 depois, que foi toda essa discussão ao longo das últimas semanas, o Botafogo, não sei, eu posso falar equivocado, sei lá, 400 milhões, 500 milhões, e o Vasco 700 milhões. Isso foram promessas de investimento no futebol. Isso não são os valores que a SAF pagou a Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Então, eles se comprometeram a investir esse valor específico, cada um deles, e também a pagar as dívidas. Porque as dívidas, que é o segundo ponto onde ele perguntou, as dívidas se mantêm no clube. O clube continua responsável das dívidas. A SAF inicia-se sem dívida alguma. É uma nova empresa. Então, o clube tem 6 anos para poder pagar essas dívidas centralizadas, o clube tem 6 anos para se pagar, se não me engano ele pode ser um pouco prolongado, prorrogável, porém, o que acontece é isso, dentro dessa negociação, dentro da lei, a SAF continua tendo que pagar, se não me engano, 20% das receitas mensais para o pagamento dessas dívidas, como também 50% da arrecadação, não, do lucro final anual para o clube. Então, eu não sei exatamente se esse 50% diz respeito às dívidas ou só à operação do clube, mas os 20% mensais, sim. Então, é o seguinte, a SAF passa a arcar as dívidas que o clube mantém, porque a SAF é zerada. E nessa questão específica, então, como eu falo que o tempo inteiro tem um papel de negociação no meio, porque, vamos lá, o dono do Botafogo hoje, ele pode dizer que não, eu vou arcar em contrato com 100% das dívidas do Botafogo ao longo dos 6 anos. E ponto. Então, isso torna-se uma obrigação contratual daquele dono em arcar com aquelas dívidas. Outros podem dizer, não, as dívidas é sua e eu dou esses 20% que me obriga a lei e ponto. A partir daí, se a sua capacidade de operação atrapalha a minha operação no futebol, a gente já começa a discutir quais serão os próximos passos. Você consegue mesmo, né, com muita coisa não sendo divulgada, teve até esse detalhe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está mais em voga porque vai ter esse processo de reuniões, né? E o Ronaldo deu uma declaração ontem dizendo que, olha, gente, agora, né, como é que vocês vão voltar agora, né? Tipo assim, a gente está com essa dívida do Transferban, né? E como você chegou a comentar em um momento que a gente comentou sobre o Cruzeiro, o Ronaldo tem a seu favor, né, para o torcedor isso pesa, além de ter uma simpatia pelo Ronaldo, que jogou no clube, o fato esportivo, né, que a gente acaba tendo que o Cruzeiro está numa final de Campeonato Mineiro depois de 3 anos, o Cruzeiro não deu vexame na Copa do Brasil, pelo contrário, ele se classificou, e o Ronaldo está dizendo isso, gente, vocês vão voltar agora, né? Então, né, há um comentário de que um contrato que chegou a ser divulgado na imprensa não seria o contrato final, né? Fica todo mundo, o Cruzeiro vai ficar na mão do Ronaldo, isso não vai valer a pena para o Cruzeiro. Enfim, são várias coisas que a gente coloca. O Wallace Matos está me ajudando também com as perguntas. O Amarílio está dizendo sobre dívidas. Eu estou colando aqui no celular, devem ser quitadas em 6 anos, podendo ser acrescidas mais 4 para a quitação da dívida. Uhum. Confere? Confere. Às vezes, quase período de 4 anos que eu não tinha muita certeza. Obrigado, Maria. O Henrique Abreu também, uma questão que a gente já passou por ela, mas podemos, né, voltar, perguntando a sua opinião sobre uma liga independente, como existe a MLS, ou seja, sem a interferência da CBF. Bom, obrigado, Henrique, abraço, primeiro. Bom, é um dos pontos que hoje eu bato muito na tecla ao longo dos últimos anos, que eu vejo, eu não vou dizer também como a salvação do futebol brasileiro, mas eu vejo como um ponto real onde a gente pode olhar o futebol brasileiro como um todo, olhando para frente, uma melhoria, vamos dizer, coletiva. A Liga, sim, é uma questão que poderia auxiliar o futebol brasileiro como um todo, ao contrário da SAF. Por quê? A Liga, como ele citou a Major League Soccer, tem a La Liga na Espanha, a Bundesliga na Alemanha e tudo mais. A Liga ela passa a ser responsável pelo campeonato, ou por alguns campeonatos. Existem casos que é da primeira, segunda e terceira e tudo mais. Mas vamos dizer que no Brasil seria a primeira e segunda ou até as 4. A Liga foca no torneio. A CBF hoje é responsável pelo desenvolvimento,
pelo treinamento, pela seleção brasileira, por todas as categorias de base, pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e tudo mais. A Liga seria responsável, vamos dizer, pelo Campeonato Brasileiro e as suas divisões. O porquê eu vejo a Liga como uma solução ou uma alternativa muito forte. As ligas operam, por mais que tentando a gente tem que tirar essa questão pejorativa do nome, como um cartel. E um cartel, ele busca o benefício de todos os que estão envolvidos naquela operação. Então, a Liga seria responsável por desenvolver o Campeonato Brasileiro. E, através disso, a Liga seria responsável por ver como será o melhor campeonato, como será o melhor calendário, quais são as regras de governança que todos os clubes devem adotar para poder participar. A CBF já tem essa questão do licenciamento, mas a Liga passa a ter mais autonomia para poder discutir e para poder impor determinados critérios. E esse é o ponto, porque a SAF é uma questão individual. É a maneira como o dono quer administrar o clube A, B ou C. Mas a partir do momento que a Liga tem todos esses processos de governança e os clubes devem seguir um compliance, é obrigatório participar ou vai ter uma punição financeira, econômica ou esportiva. Então, vamos dizer, se o clube gastar mais de 75% do orçamento em jogadores e comissão técnica, ele automaticamente é rebaixado para a segunda divisão. Ninguém vai querer gastar mais de 75%. Se o clube dever mais de 5 meses, 3 meses de salário, o contrato esportivo é automaticamente cancelado e o clube perde 3, 5, 6, 15 pontos a cada semana em função disso. Então, os clubes passam a ser, vamos dizer, obrigados a seguir essas regras. Então, eles têm que agir em função do compliance para poder se manter. Então, aí você consegue criar um grupo de normas comuns e, geralmente, o que acontece nessas ligas lá fora são normas estritas e severas, dizendo, olha, a gente quer o benefício do todo. Uma divisão mais igualitária, um calendário que, o time o ano passado fez isso. Não, agora esquece, zero a partir de agora e o benefício é coletivo. E vai conseguir discutir melhor as questões, provavelmente com a Conmebol, a questão de arbitragem, que o Brasil sistematicamente vem tendo problema dentro da confederação. Pode discutir paralelamente com a CBF a questão da Copa do Brasil, pode discutir com os campeonatos estaduais, ter certa imposição no calendário, porque os principais clubes terão uma maior importância. Então a CBF, e eu gostei muito do discurso do novo presidente, eu não conheço ele, não posso falar nada sobre ele, mas o discurso dizendo que a Liga pode vir a ser uma solução, isso me agradou muito, enquanto pesquisador da economia do esporte. Tem uma questão aqui, as perguntas são muitas, né? A gente já até comentando antes da live, a gente não vai conseguir esgotar o tema. É até uma questão... Primeiro, antes de ir para a pergunta do Paulo Ângelo, que é um grande amigo vascaíno também, e acho que é uma questão que acaba aparecendo. Você consegue ver, mesmo nessa fase preliminar, vamos chamar assim, a gente teve a euforia do Cruzeiro, a euforia do Botafogo, com aquele bom humor do Carioca, né? O torcedor levou R$20 lá para o Testa quando ele chegou lá no aeroporto. O Vasco, né? Eu não vi se teve tanta euforia, né? O torcedor do Vasco também já está bem chateado, porque com os rebaixamentos e tudo mais, né? Aquele negócio que a gente comenta, no primeiro rebaixamento, a gente é gigante, a gente vai lá, não só do Vasco, né? Meu Fluminense também fez o favor de ir lá para a Série C e tal. Chega uma hora que a torcida fica de saco cheio de falar, vamos levantar o clube, rebaixou de novo. Então, você pode dizer, ou é muito cedo, mesmo sem ter, né, o conteúdo total do contrato, que um desses três fez alguma coisa melhor que o outro, aproveitando a frase do polêmico Petralha, presidente do Conselho do Atlético Paranaense, que acabou se envolvendo em outro vexame com a torcida, mandou a torcida para aquele lugar, enfim. Ele falou, nossa, eles estão vendendo o clube pelo preço de um jogador. Então, deixa eu juntar essas duas perguntas numa. Você consegue ver se Botafogo, Cruzeiro ou Vasco, alguém fez coisa melhor que o outro? E esse comentário de que estão vendendo o clube por o preço de um jogador, se isso tem base? Bom, a primeira sobre a euforia. Eu entendo a euforia deles e compartilho da ideia que
A melhor das coisas que eu vejo é um aumento do investimento no futebol nacional, que isso naturalmente traz bons jogadores, gera o interesse dos torcedores em ir ao estádio, comprar mais camisa, falar mais de futebol. Então, eu compartilho do interesse coletivo e torço para darem certo, obviamente, são 3 grandes clubes. Mas, como a gente falou, é difícil a gente saber dos contratos, dentro daquilo que a gente pode ouvir, ler e conversar ao longo desses últimos dias, separar em 2 questões. A questão, o Cruzeiro dá uma impressão de uma questão de eficiência. O Cruzeiro não vai se estrangular financeiramente. A ideia do Ronaldo é organizar a casa, fazer um clube sustentável que viva dentro da sua capacidade financeira, independentemente do tempo que isso possa levar. Porém, eu acho que o torcedor do Vasco e o do Botafogo estarão mais eufóricos, porque o discurso e a maneira como foi dito sobre o contrato dos dois são contratos mais... eu perdi o termo, mais ambiciosos. Porque aquele discurso que o Vasco vai competir diretamente com o Flamengo com a receita, a gente fala que o Vasco vai competir com um time de maior receita. O que o Botafogo trará grandes jogadores e será competitivo. Então, se eles de fato seguirem o discurso, num curto prazo, o Vasco e o Botafogo tendem a ser times novamente competitivos no cenário nacional. Se vai ser ou não, não sei. A gente tem que ver qual é o mecanismo. Eu cheguei a ouvir de que, eu não sei qual dos dois, o clube tinha a obrigação de investir um percentual X do clube que mais investia no Brasil. Então, imagine que o Palmeiras, naquele ano de 2023, é o time que mais gasta. 350 milhões de reais em salário. Aí o Vasco ou o Botafogo tem um mecanismo que diz que tem que investir 90% do que o time que mais investe gasta. Então, fará com que, naturalmente, o Vasco ou o Botafogo, seja quem for, tenha um time extremamente competitivo. Porque se a gente sai de um investimento de 100 milhões de jogador e muda para 290 ou 300... a tendência é trazer melhores atletas e ter um time mais competitivo. Só que qual será a viabilidade financeira? É aquele negócio. O dono pode dizer e arcar com um contrato, investir aqueles 300 milhões de reais no ano, mas se o prejuízo dele tiver sido de 150, porque a receita do clube não bate, e ele não tiver disposto a colocar do próprio bolso, ou de um clube parceiro, ou de uma empresa, ou qualquer outra coisa, esse dinheiro, a tendência é que ele venda. Porque pouca gente que entra no negócio está disposta a perder dinheiro. Então, ele pode até estar fazendo um tipo de previsão de receita a longo prazo, de que ganhar o brasileiro retorna um dinheiro da premiação do brasileiro, a participação na Libertadores gera um incremento de receita X, o avanço até a categoria tal, uma receita Y. Então, claro, ele pode criar maneiras de tentar prever uma geração de receita futura de curto e médio prazo, mas não há garantia. Portanto, há um risco. Então, Vasco e Botafogo têm um contrato aparentemente mais arriscado do que o Cruzeiro e que tende a ter um sucesso esportivo de curto prazo maior. Porém, tem que saber se eles vão, de fato, seguir aquilo que a gente está lendo na imprensa. A gente também não sabe, a gente não tem acesso àqueles documentos. Do Cruzeiro a gente teve alguma coisa, mas de Vasco e Botafogo até agora, nada. E você tinha feito uma segunda pergunta, desculpa-me, eu perdi. Petralha, falando que, em suma, que está vendendo muito barato. Sim, então, foi o que eu falei. Esses clubes não foram, no final eles não venderam o futebol. Eu entendi o que o Petralha falou, mas eu discordo dele, porque o Ronaldo não pagou 50 para ser dono do Cruzeiro. O Textor não pagou 300, 400 para ser do Botafogo, ou a 777, 700. O que eles fizeram foi, eles vão arcar com as dívidas do clube. Se isso for o que consta no contrato, a gente está dizendo que esse clube, ou no caso esse dono, vai arcar com dívidas de mais de R$1 bilhão. Então, não são 50 milhões que o Ronaldo disse que vai investir num primeiro momento, que o Textor já está investindo. Então, se de fato eles pagarem a dívida do clube ao longo desses 6 anos, o investimento não vai ser de preço no jogador. A gente aqui no Brasil nunca teve um jogador de R$1 bilhão até hoje. A pergunta do Moisés, uma daquelas, né, do Moisés Andrade Botafoguense, para quem não viu, que era relativa ao Newton Santos, mas que era uma questão já comentada entre nós, que era um sigilo, né, que a gente não tem como saber nem afirmar o que vai ser feito. Agora o Paulo está perguntando sobre o São Januário. Esse acordo com o dono, o novo dono, inclui no futebol o estádio do clube? Até onde eu ouvi,
o estádio São Januário continua com o Vasco e o Vasco cede o uso, no caso seria, vamos dizer, um aluguel de um prazo muito longo para a utilização do São Januário por parte da nova SAF. Então, foi isso até onde eu li, igual a gente volta falando inúmeras vezes, a gente não tem acesso ao contrato, é muito difícil falar o que de fato está acontecendo. Então, aparentemente é isso, o Vasco vai ceder São Januário, deve ceder a exploração daquele espaço físico e, portanto, esse será, como mais ou menos o que as prefeituras fazem, por exemplo, o Engenhão fez com o Botafogo, eu não sei como é que funciona a questão do Textor com o Engenhão, especificamente, mas a impressão é essa, é de que o Vasco cede São Januário através de um contrato, deve pagar algum aluguel, talvez um percentual das receitas que sejam geradas, ou algumas determinadas em função de público, eu não sei exatamente, mas a impressão que dá é essa, até onde eu vi e li é isso. Tá certo. O nosso tempo já estourou muito, mesmo depois da primeira tentativa, a gente tem 300 questões para colocar. Eu não sei se o Tadeu vai concordar comigo, que Tadeu é super graduado aí, mestre em gestão do esporte, doutor em economia do esporte, professor na Escola Superior de Economia em São Petersburgo, na Rússia. Mas eu acho que só para a gente fechar, Tadeu, de maneira geral, eu acho que além da parte financeira, né, que gera... É engraçado que tem as situações do futebol que envolve a paixão, né? Então o Botafogo conseguiu a verba e pagou no jogador do Palmeiras. Eu já vi torcedor reclamando, caramba, o cara é meio de campo, vai pagar isso tudo para ele, por que não foi? Por que não foi um atacante? Então fica sempre essa coisa do futebol, né? Não precisava ter pago isso tudo, esse dinheiro podia ser usado, enfim. Mas eu acho que, de maneira geral, né, o torcedor do grande clube, que a gente comentou, que quem gosta, gosta, pode, né, a diretoria não está legal, né, a Fluminense fez um vexame danado domingo, mas daqui a pouco a gente vai estar lá sofrendo e tal. O torcedor, acho que passa a ter uma esperança na parte administrativa. Por exemplo, sócio-torcedor. Eu acho que talvez o do Palmeiras não reclame tanto. Eu não sei mais um outro. Mas a grande maioria dos torcedores reclama do sócio-torcedor. Muda muito e nada. Compra de ingresso. Agora no Fla-Flu, que o mando é do Flamengo, aí o pessoal do Fluminense reclama que o Flamengo está dificultando. São umas coisas assim que a gente, né, no avançado tempo, né, nesse século que nós estamos vivendo. Então, acho que o torcedor, de maneira geral, ele enxerga na SAF essa profissionalização, né? Respeito para comprar a camisa do clube, torcedor pena. Às vezes o cara vai lá para o Rio de Janeiro, dentro do clube, não consegue encontrar uma camisa. Essas questões, né? Você acha que, de alguma forma, para a gente fechar esse papo e já marcar outro, dentro da sua agenda complicada aí, porque os desdobramentos vão ser muitos. Você acha que isso também, né, vai ser benéfico? Quer dizer, em determinado momento os clubes pisam tanto na bola, né? Outro dia demitiram jogadores no grupo de WhatsApp, e aí os jogadores entraram contra o clube, cada um com uma ação mais violenta que a outra. Você acha que a SAF vai dar uma moralizada nisso? Posso ser sincero, Ivan? Não, a SAF não obriga os clubes a serem profissional. A SAF não faz com que os clubes sejam profissional, mas a gente tem, numa discussão geral, acreditar que a empresa é profissional e a associação não. Então, acho que quem administra são pessoas. Então, se o dono... A gente sabe, a taxa de morte das empresas no Brasil, de mortalidade, é enorme. É aproximadamente 20% morrem nos primeiros 5 anos. A gente vê corrupção em todos os níveis empresariais, seja ele estatal ou privado. Então, eu acho que a SAF ela cria essa motivação que eu gosto porque ela traz novos investimentos. Hoje ela traz novos investimentos. Eu acho que o torcedor tem que entender que é o seguinte, o dono pode vir a ser ruim. Então, não pensa que o dono fará obrigatoriamente uma boa gestão só pelo fato de ser dono. Ele é ruim, mas um dono pode querer lavar dinheiro. Lava-se numa empresa de inúmeras outras indústrias, por que não faria no futebol? Está acontecendo o caso de todo esse conflito da Rússia com a Ucrânia, a situação dos donos russos de clubes, que os clubes estão sofrendo, e a gente não sabe o que pode vir a acontecer com inúmeras outras nacionalidades e conflitos geopolíticos que podem acontecer com inúmeros outros donos que possam vir. Então é o seguinte, eu acho que a SAF é uma nova alternativa e eu ficarei feliz se vierem bons gestores, mas não o clube, enquanto uma associação, um clube não lucrativa, vamos dizer assim, não
quer dizer que ele tem que ser mal administrado. Por isso eu bato na tecla da Liga, porque a Liga, de certa maneira, ela obriga determinadas questões de governança e de compliance, então faz com que todos eles tenham que fazer coisas semelhantes, mas sim, compartilho dessa emoção, dessa vontade dos valores subirem, de bons jogadores virem da Europa, da gente parar de perder jogadores novos para o mercado dos periféricos, tentar manter eles aqui, sim. Nesse ponto eu concordo com esses três e com outras possíveis SAFs que venham a vir, mas eu digo, o torcedor tem que entender que um dono pode ver que ficar na segunda divisão é melhor que disputar a primeira, porque se no final ele quer lucro, ele investir 30 milhões num orçamento de 50, ele tem 20 milhões de lucro. Se ele investir 150 num orçamento de 150 e também não ganhar, o lucro dele é zero. E ele, enquanto dono, ele tem direito de fazer isso. Então, pode existir esse conflito entre o que quer o torcedor e o que quer o dono daquela empresa. Ela é de futebol, podia ser de qualquer outro setor. Então, eu torço para dar certo, eu torço por uma liga, desejo sucesso para os três, que são casos diferentes, e me coloco à disposição. Quando você quiser, a gente pode bater o papo sobre isso, de outras coisas. Torço para vender mais camisas dos clubes também, porque eu acho que o futebol brasileiro tem uma margem, tem um potencial absurdo para ser desenvolvido. E espero que a SAF seja, sei lá, se for um pontapé inicial, já é mais do que eu esperava e eu vou ficar feliz de dizer fez mais do que eu pensava. Não tem problema nenhum de dizer que eu desvalorizei um pouquinho essa possível ideia. Beleza, deixa eu só dar um alô para alguns que mandaram aqui, que não deu para a gente falar de todo mundo, nem vamos conseguir. O Henrique está dizendo que, como cruzeirense, ele ficou feliz com a venda, entre aspas, do time, porque o rendimento está melhor e o entusiasmo da torcida também, e pelo menos os salários estão em dia, o que não estava acontecendo. Mais para adiante aqui, tem vários comentários. O Thiago chegou a comentar, né, que foi uma coisa que você disse lá no início da live, que não sabia que a SAF poderia criar um clube, né? Achou muito interessante a informação. O Alex Borra mandou um saludo para você, grande amigo Tadeu, né? Deixa eu tentar falar o nome de algumas pessoas aqui para não todo mundo brigar comigo. O Hudson de Paula, o Vitor Souza, Patrick, Felipe Soldado, Holandinha da Depressão, o Abreu aqui, a gente já citou o comentário dele, o Wallace passou para a gente, valeu Wallace Matos, Margarete, o Gui Personal, Léo Pires, Cristiano Araújo Lopes, o Vilela não deu para saber o primeiro nome, o Lucas, o Luiz, o Claudinho, o pai do Guilherme, o João de Oliveira, o Gustavo Corrier, o Guilherme Mendonça, enfim, são alguns que a gente conseguiu aqui registrar. Tadeu, muito obrigado então. Você fica aí um pouquinho mais na Pauliceia. Quando voltar, não traga chuva, que no momento nós não estamos precisando. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por esse encaixe aí na agenda e certamente voltaremos a falar. Valeu. Obrigado a você. Abração a todos. Até logo. Valeu. Um abraço, então, apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora e do Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens. Já já vamos subir esse vídeo também para o YouTube do portal Toque de Bola. Valeu, gente. Até a próxima.